Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Finalmente Residente. Fala, John. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente Residente, o que é? É um podcast... Vai, fala aí. Não, pode falar. Parece que você não sabe o que Ela é. tomou ar, e tomar ar hoje é importante pro nosso convidado. Ai, John. Péssimo. Vai, deixa eu lá. O Finalmente Residente é um podcast que fala sobre especialidades, carreira, opções de mercado, como que é a residência. E hoje a gente tá com um convidado pra lá de especial. Quem que é? Exatamente. Vou deixar ele se apresentar. Bom, e aí, pessoal, meu nome é Túlio, né? Eu sou médico pneumologista, sou natural lá de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Na verdade, eu falo que sou de Pouso Alegre, mas não é bem assim, sabe? Eu sou de São João da Mata, que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes. 3 mil? Aí você fala Pouso Alegre, que também não é tão maior assim, É. não, brincadeira. Pouso já tá grandão. Eu vim de uma de 6 ainda jogando 3 mil, nossa. São João da Mata. Mas aí eu cresci em Pouso Alegre, estudei lá e depois fui fazer minha faculdade no Rio de Janeiro, né? Fui rival aí do Fundão um tempo, né? Eita ferro, fomos rivais, brigamos no Orem. Salve, pessoal do Rio de Janeiro e de Nikit. Niterói Exatamente. City. Aí eu fiz Universidade Federal Fluminense, e me formei em 2017. Legal. Eu sou de turma de meio de ano, né? Na UF tem essas coisas. E aí eu comecei depois a ir para residência de clínica em 2018. Então eu fiquei 6 meses trabalhando lá na região dos lagos. Olha só. E Chato, hein? foi Feio. O que é a região Nossa, dos lagos? É Búzios, é Arraial do Cabo, Cabo Ah, Frio. Só um lugar poxa. feio, Eu chato. ficava em Saquarema e Araruama ali. Complicado. Nossa, ruim. Nossa senhora. Por que eu não fiz isso da vida, John? Cara, cada episódio que a gente tá gravando aqui é um arrependimento novo, né? É? Um what if que não rolou. Não sei, minha vida é boa, eu não tenho nada a reclamar. Acho que eu vou levar isso pra terapia agora. Ok. Desculpa, Túlio. Fala Mas aí. aí, tranquilo. Acabando isso aí, eu fui pra Pouso Alegre, voltei pra perto de casa, fiz minha residência de clínica médica lá, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. E terminando, eu já emendei, vocês vão ver que eu não paro de emendar essas coisas pra fazer. Emendei na residência de pneumologia, né? E aí eu fui pra Ribeirão Preto, tá? Fui rodando, né? Aí fiquei em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, que é onde que eu fiz a residência de pneumologia em si, que eu gosto muito. Ribeirão é uma cidade bem legal, apesar de ser quente. É o Niterói Beirão. também já era, assim, bem quente, Pois né? Ah, Eu voltei em Ribeirão muito quente, e aí agora atualmente eu faço, terminando, né, o fellow de circulação pulmonar aqui no INCOR, e tô começando o doutorado também em circulação pulmonar e sono. Né? É bastante coisa, hein? Pra quem formou em 2017. E Exatamente. você ainda é preceptor ou é assistente lá do Eu sou assistente do pronto-socorro de emergências respiratórias do INCOR, eu sou preceptor e médico assistente também no Santa Marcelina, atualmente. Massa. Na área de Maneiríssimo. pneumologia, e em Minas também, final de semana eu trabalho como médico assistente do pronto-socorro, da onde eu fiz clínica médica. Em Minas? Caraca. É, Todo final de semana? eu não trabalho todo final de semana no hospital, mas eu volto todo final de semana para trabalhar, porque eu também trabalho num ambulatório em 2 cidades lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assim, você dorme? Então, fim de semana, eu não dou plantão noturno mais, entendeu? Foi essa regalia que eu decidi me dar, assim, Ah, bem, então tá Mas tranquilo. todo final de semana tá comprometido? praticamente. Eu folgo em Nossa. média 1 ou 2 dias por mês, assim, só. Olha só. Bom, É bem uma escolha pessoal mesmo. total. É. Acho que isso é bacana da gente conversar também. E a primeira pergunta, acho que sou eu ultimamente que sempre tô fazendo, é por que pneumologia? Você falou que você gosta. O que rolou aí? A pneumo, eu falava isso na entrevista de residência médica já, né? Sinta-se na entrevista de residência. Não, brincadeira. Considere que você está na entrevista. E aí eu chegava a falar que não foi eu que escolhi a pneumo, que é a pneumo que me escolheu, né? Uhum. E podem usar isso nas entrevistas. Ah, É. a varinha escolhe o bruxo, Harry. É isso. Mas na faculdade, a gente era obrigado a fazer uma iniciação científica na UF, né? E aí, no meu 3º período, me chamaram, eu caí numa IC de pneumo. Aham. Eu era perdido, eu não tinha nenhum médico na família. Quando eu fui fazer faculdade, não tinha nada disso em si, não sabia muito de medicina, pra falar a verdade pra vocês. E aí, chegando lá, caí nessa IC, fui gostando das coisas da pneumologia.
Era bem cru na época ainda, mas aí acabei sendo monitor de pneumo depois. Uhum. Aí quando eu fui monitor também fiz um projeto de extensão na pneumo, então gostei muito nesse período. Aí meio que parei, não fiquei muito no pronto-socorro nesse tempo que eu esperei ali, né, nos 6 meses. Via muita DPOC, muita insuficiência respiratória. Na residência de clínica minha não tinha pneumologia. Tá. Assim, como uma passava na residência sub. específica. Isso. Uhum. Você passava num ambulatório de pneumo, Caía tudo pra 3 clínica. semanas, tudo pra clínica Aham. mesmo, assim. E aí, eu não tive tanto, assim, ficar de perto, mas eu sempre pensei por causa da faculdade. Não, acho que o pneumo tem um lugarzinho no meu coração ainda. E aí, nesse contexto, eu falei, vou fazer pneumo Manda ver. pra eu relembrar o que eu vivi na faculdade, pra ver se é isso que eu queria mesmo. E eu sou muito assim, falar, putz, não tá rolando, não quero, eu paro e faço outra coisa, entendeu? Nunca pensei que isso ia me impedir de nada, não. Então, mas eu adoro pneumologia. Isso você não falou na sua entrevista, né? Por favor. Essa quê? parte do não. Se eu não quiser, eu desisto, tá tranquilo. Não, a Isso parte não é bom. inicial é a Essa parte do parte- amor, né? Assim. Mas o negócio maneiro que você falou é que, apesar de você não ter sido exposto na residência de clínica, que é uma fase de decisão de subespecialidade, você apostou na pneumo, né? Então, por exemplo, eu passei 1 mês na pneumo na minha residência de clínica e eu decidi que eu não queria fazer pneumo. Zoeira, era muito bom. Mas Estágio era um dos melhores engraçado, estágios. esse comportamento eu já ouvi. Eu tenho uma amiga minha que formou na faculdade também comigo, que também fez pneumo, e uma história muito parecida com a sua, de gente que fez uma iniciação científica lá atrás, amou, apaixonou, e seguiu com esse sonho, e hoje tá super realizada, super feliz. Eu conheço uma outra pessoa também que seguiu esse mesmo caminho. Então, assim, é curioso, né? Esse primeiro contato, muitas vezes, traz um amor ali que perdura. Isso é bonito. Da faculdade eu acho que vale a pena. E eu acho que isso, tanto da faculdade quanto da residência, quando a gente tá escolhendo, isso influencia muito na gente, né? Sim. Se o teu Total. serviço é muito forte de cardio, assim, Totalmente. todo mundo vai fazer cardio. Tanto que do pessoal que fez R igual comigo, todo mundo foi fazer cardio e nefro. Praticamente, porque seguir a linha é o que mais forte lá em Pouso Alegre, Olha sabe? só. Curioso. É Isso natural o caminho. é interessante, é natural e tem que ser levado em consideração quando uma pessoa está escolhendo, né? Sim. Pra ela não cair não, eu vou fazer isso porque eu gosto. Na verdade, às vezes não é isso. A pessoa só tá mais exposta, acha que aquilo é o tanto de visão que ela tá conseguindo ter no momento e acaba, às vezes, se embananando. Que bom que não foi o seu caso. Porém, Você quebrou a regra. exatamente. Às vezes você tem que tomar esse cuidado pra galera que tá escolhendo aí. Agora é sempre uma coisa, se expõe ao máximo de situações possíveis, né? Pra gente conseguir ver. Mas o que que é. a pneumo, eu costumo falar, a pneumo é linda, né? Assim, porque ela envolve todas as especialidades quase. Quando você vai ver a pneumo a fundo, eu sei que todo mundo acha que pneumo é só asma e DPOC, mas eu costumo falar que não é, né? Assim, Então, quebra isso aqui no podcast. Explica por que não é. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que o pessoal acha que é porque a pneumo tem... Uma das particularidades é que ela depende muito de exames. E faltam exames no grande maioria dos locais. E aí você fica com DPOC presumido, eu odeio esse termo em si, porque se tem possível DPOC, tem que ter uma espirometria que é muito simples de ser realizada, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar que no meu ambulatório do Santa Marcelina, eu sou responsável pelo ambulatório de DPOC. Só que esse último ano, 50% dos casos que chegaram como DPOC não eram DPOC, sabe? Então, assim, Nossa. era isso para mais. Os residentes que ficam comigo lá, geralmente eu falo, ó, venham tranquilos, porque às vezes é residente de clínica que roda comigo, às vezes, né? Eles chegam e falam, não, vou ver DPOC o mês inteiro. Eu falo, não, fica tranquilo que você vai ver um monte de outra coisa que vai vir como DPOC e na tua vida também vai ser DPOC e não é assim. Então tem muita bronquiectasia, que fica achando como é DPOC. Cheguei a pegar até uma fibrose cística, que chegou como um DPOC para mim. Meu Deus. Então, assim, tem muito desses casos que vão correndo com um diagnóstico presumido e a gente vê. Aí, além disso, tem doença intersticial, que é um mundo à parte na pneumologia, que eu acho muito legal e difícil, apesar de tratamento ser corticoide quase sempre. Mas isso tem mudado, eu acho, né? A gente pode falar mais disso também. E outras coisas, né? Como hipertensão pulmonar, que eu tenho um viés grande para falar, porque eu gosto muito também. São áreas da pneumologia que ficam esquecidas, né? Hipertensão pulmonar, quem trata é o cardio. Geralmente trata errado. Não briguem comigo, cardiologistas. A gente já teve um podcast de cardio, né?
Já. Então, Não o vai ter cardio defesa. não pode A se gente defender. acabou de assumir que cardio não dá. Beleza, Tudo tá com a só pro palavra. tipo deles lá. Tá tranquilo. Mas eu acho que então tem várias particularidades dentro da pneumologia que não são abordadas, seja na faculdade, seja na residência de clínica, fica só como possível asma de POC e isso não segue e a pneu é muito grande. Você vai ver, você lida com paciente neurológico por causa de doença neuromuscular, você lida com paciente reumatológico muito, as doenças reumatológicas podem dar HP, pode dar doença intersticial, você acaba pegando parte de endócrino, com distúrbios endócrinos metabólicos, às vezes cursam com alteração de dispneia, e você vai ver, às vezes, é uma coisa da endócrina. Então, assim, envolve tudo. Eu gosto muito de clínica. Então, esse é o motivo que eu acho que a pneu encaixa, assim, comigo e deve encaixar com muita gente que, às vezes, não viu isso ainda, não viu esse lado ao fundo da pneumo, sabe? É interessante porque é por isso que chega a DPOC presumido. Porque a galera sabe muito pouco, né? Pega a formação generalista, a pneumo é 5% do que ela se apresenta. Obviamente, pela frequência acaba sendo maior, mas é muito menos de ampliação de leque de diagnóstico diferencial, de maturidade de olhar a imagem e saber tudo que pode acontecer, assim. É um universo muito maneiro, é um universo muito massa. Túlio, Gostei também. tô adorando que você é um cara apaixonado, assim. Dá pra reparar que a clínica pneumo é a sua coisa, assim. Foi o que você escolheu. Era assim na residência também? Como é que era a rotina? Tipo, que era puxada, eu imagino. Dava pra manter esse amor? Então, na residência de pneumo, assim, eu fui... Tem um outro viés que eu sou um filho da pandemia, que eu falo, né? Meu R3 e R4 foi quando estourou o Covid, né? Nossa Senhora. Então, dava pra manter, mas rolava um estresse a mais, assim, né? O R3 eu costumo falar que é um novo R1, assim, pra quem faz pneumo, isso é... A maioria dos locais que eu converso é assim, volta a ser um pouquinho puxado, a enfermaria mais complexa, por vezes, eu até falei, né, na enfermaria, no R3 você cria mais responsabilidade, acho que a gente fica mais médico, às vezes, quando a gente tá o R2 de clínica, você fica muito, às vezes, sob supervisão de alguém e tudo mais, no R3 você, às vezes, tem que puxar a responsabilidade pra você, isso aí acaba a camisa de pesando. dono, né? Uhum. Aproveita que já tá falando sobre isso e conta pra gente como que são os estágios do R3 e do R4, né? E aí já me fala aí também quais que você achou mais maneiro, quais que você talvez não repetiria se fosse possível. Posso só fazer um acréscimo? Porque você fez na USP Ribeirão. Isso. Como preceptor e tudo da USP São Paulo e do Santa Marcelina, você consegue fazer um paralelo entre os três também? Com certeza. Opa, excelente aí, ó. Boa ideia. Ei! Temos coisas para falar dos 3 serviços Legal. em si. O primeiro falando da USP Ribeirão, que é onde eu conheci e vivi muito, né? É dividido o R3, você fica sempre, a maioria dos locais na enfermaria, né? No INCOR é assim também. Então o R3 fica responsável por a enfermaria, você roda 3, às vezes do primeiro ano, 3 meses na enfermaria, e o resto do tempo a gente roda muito em ambulatório, né? Pneumo, não dá pra gente falar, pneumo ambulatório, o forte do pneumologista é ambulatório. Então, isso é uma coisa que não se tem muito na clínica e começa a ter na pneumo, e isso me ajudou muito. Você tem uma visão, e isso é muito forte de Ribeirão Preto e aqui do INCOR também, tem muitos ambulatórios. Então, como tem muitos ambulatórios, você acaba vivenciando aquilo, tem dia, segunda a sexta, ambulatório cedo e de manhã, cada dia uma parte em si, uma disciplina, né? No meu caso, eu sempre gostei muito de hipertensão pulmonar, né? Por isso que eu faço fellow, né? Então, é um ambulatório que eu sempre gostei. E em Ribeirão Preto, a gente roda no R3 e no R4, no ambulatório de HP, que é muito legal e, assim, faz a gente gostar, né? Em compensação, tem alguns estágios que pesam, eu falo, assim, que você fala, tem alguma coisa que você não gostaria, eu não gostaria de voltar a ficar na enfermaria jamais, né? Eita! Porque, puxa, é muito puxado do ponto de vista de que lá em Ribeirão Preto, o R3 é meio responsável pela enfermaria. Então, tem o chefe que vai discutir os casos, mas quem evolui os pacientes é o R de clínica, e o R3 fica responsável por organizar ali o R de clínica, conferir a prescrição, ver se ninguém comeu bola de alguma coisa, esqueceu de prescrever o enox, tudo, e revisar o prontuário. Se der problema, a culpa é do R3. A culpa é do R3, exatamente. Qualquer coisa. Entendi, captei. O R1 pode estar errado, mas a culpa é do R3.
Caraca, o John. E a questão é que, às vezes, lá em Ribeirão, nesse estágio, por exemplo, tinha que revisar o caso todo. Às vezes, internou 5 pacientes no ambulatório de quarta. Esses 5 pacientes têm que ser revisados prontuários para visita no dia seguinte. Então, 11 da noite, você estava lá olhando o prontuário do paciente, que estava desde 2015. Tomou de pirona em 92. Conhece isso. o caramujo. Alta rotatividade? Sim. De paciente. Lá, a nossa enfermaria não é muito grande. São 8 pacientes em média, que é o que a gente tinha. E aí, tinha vezes que eu era o mais azarado. Não sei por que isso acontecia, mas ficava 12, 13 já chegou a ficar na minha enfermaria, que era atípico, certo? Mas geralmente são 8. Comparando aqui com o serviço do INCOR, são 12 geralmente que a gente tem. A gente extrapola de vagas, às vezes fica com 20. Quem vê aqui, diferentemente lá de Ribeirão, é o R3. Então aqui não tem R de clínica para ficar dividindo o serviço. Então aqui no INCOR o residente tem mais parte burocrática ainda para fazer. Nossa, lembrei agora. Não sei se acontecia na USP Ribeirão ou no INCOR, mas lá no Unicamp, quem ficava na enfermaria, os R2 em espelho dos R3, dos R4, né? Tinha que responder parecer de cirurgia e interconsulta. E, tipo, eu lembro também de uma outra função burocrática da alta, liberar, tipo, com O2 domiciliar, enfim, tinha que preencher uma papelada, cara. Isso me levou a memórias que hoje eu vou dormir um pouquinho mais infeliz de lembrar que eu já passei por isso. Isso tem mesmo, assim. Além disso tudo, a gente tem muito alto custo, né? A maioria dos medicamentos nossos tem que fazer uma papelada de alto custo. Então, quem tá na enfermaria tem que ficar resolvendo isso tudo. E é puxado. Senhora. O estágio de interconsulta, Vocês têm um estágio à parte lá? À parte. Tanto em Ribeirão quanto aqui no INCOR. Eu dei azar. Na minha época, o R3... fazia interconsulta, aí quando eu passei para ser R4, cancelou, não é o R3 mais, agora é só R4. Nossa. Então eu fiquei 2 anos fazendo interconsulta lá em Ribeirão. Nossa senhora, que maldade. É puxado interconsulta. Mas interconsulta, apesar de ser trabalhoso, que a gente tem que revisar o caso, é um caso que você não tem contato, às vezes ele não está acompanhando com você, você cresce muito. Eu acho que em todo local, aqui no INCOR também, os meninos às vezes vêm discutir, a gente acompanha os casos, você cresce muito, que é um caso que você está pegando do zero e você está construindo na tua cabeça ali o que vai acontecer. Então, apesar de ser um estágio que puxa, às vezes, para pneumologia principalmente, né? Porque o paciente está lá e ninguém perguntou se ele dormia em travesseiro de pena de ganso. E às vezes isso faz diferença, né? Nossa, Pneumo tem muito disso, né? Nossa, pena de ganso, cara. Tu entende por que era travesseiro de pena de ganso? Fala aí. Eu não Quero ver lembro, o mas era alguma... Puta, não sei se era doença intersticial com travesseiro de pena de ganso. É uma doença intersticial, exatamente. Pneumonite e hipersensibilidade. Nossa senhora, eu não ia chutar isso nunca. Eu não lembro o nome de uma doença intersticial. E aí tem que essas picuinhas, né? Tem um local que eu trabalho que eles ficam brincando. Falam assim, o Túlio foi lá perguntar se o paciente mora com uma ovelha, alguma coisa assim, né? Porque às vezes eu vou puxando umas coisas assim que acaba fazendo diferença pro pneumo, essa parte de exposição, né? Então, é legal. Eu acho que o residente, quando ele tá nessa parte de interconsulta, ele sempre cresce muito. E isso é meio unânime. Quando era da minha época, quando eu tô conversando com o pessoal, sempre todo mundo aprende e gosta muito do estágio de interconsulta. Muito rico, né? É muito, muito rico, legal, assim. Não, a pneumo é muito maneira. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Túlio. Lá na residência, a parte de oncopneumo era vinculada a vocês ou era da oncologia? Porque na Unicamp eu acho que é uma das últimas que estava mantendo o onco junto com o pneumo. E aí? Lá funciona da seguinte forma. A gente tem um ambulatório, na verdade, que é de nódulo pulmonar. Legal. Então, chama pneumo-onco, mas não é pneumo-onco, é nódulo. Então, o paciente ficava com a gente até ter o diagnóstico de uma neoplasia. Aí, quando tinha, a gente caminhava para onco e o ambulatório era junto. A sala 3 e 4 era da pneumo, a sala 5 e 6 era da onco. Legal. Então, a gente já passava do corredor ali o paciente para eles, né? Às vezes, quem chegava mais cedo roubava a sala de alguém, do dia a dia. Aqui no INCOR eles têm um ambulatório também que funciona, tem a parte de onco, mas tem um de pneumo-onco. Lá no Santa a gente não tem nenhum ambulatório de pneumo-onco específico, né? No Santa Marcelina, às vezes, até a gente tem um problema de que não preenche a vaga de pneumo. Um dos motivos que eu acho é que, às vezes,
o nosso serviço lá acaba não tendo tanto recurso quanto o Incor ou quanto a USP de Ribeirão Preto. Por exemplo, a gente não tem a pletismografia lá, a gente não tem uma cintilografia de inalação-perfusão. Isso acaba, por vezes, fazendo com que o residente não procure, às vezes, o serviço. Apesar de ter a enfermaria lá, como não falei, a enfermaria lá tem 16 leitos. Nossa, E aí, mas lá Só tem da- residente só da clínica, pneumo. só da pneumo. legal. Bastante. Só que aí não fica tudo da pneumo, né? Às vezes precisa de rodar leito, A acaba guerra dos rodando. leitos, Vai, né? chega lá. A neurocirurgia chega lá, pelo amor de Deus, o residente fica se humilhando pra dizer, pelo amor de Deus, eu preciso de internação, o chefe vai me matar. Parece, às vezes, É, alguns parece. casos que não são pneumológicos. Na enfermaria da pneumo, quem conduz é a nossa equipe, sabe? Isso acontece também. Pô, massa demais. Eu ia te fazer uma pergunta que eu esqueci. Lembrei. Que era a seguinte: você falou assim, logo no início, sobre a pneumo ser uma área com muito exame. Eu queria saber quais exames, até pra galera saber. Eu penso na espirometria logo de cara. E beleza, deve ser carro-chefe. Mas você acabou de falar já pletismografia, você falou de cintilo, ventilação, perfusão. Mas foi isso que você falou? Sim. Acertei. Eu truco. É a espirometria o carro-chefe? Eu acho que é tomo. Então. Uma boa! Ê! Acabei de falar que a gente podia bater palma, que a gente vai ensurdecer a Eu galera. tô segurando aqui. Mas ó. eu tô curiosa agora. Então vamos lá. Na verdade, quem deveria ser o carro-chefe é a espirometria, mas quem acaba sendo a tomografia mesmo. Eita. Vivência, Joana, vivência de pneumo aqui, um mês. Não entendi por que você tá batendo se eu tô certa. Eu devia estar certa. Mas é esse o problema, né? É o que a gente falou. Porque tomo é muito mais disponível, então todo mundo chega no PS, nem pede raio-x mais, pede tomo às vezes direto. Isso é uma crítica, às vezes até que a gente tem. Então todo mundo tem tomo, mas aí o cara nunca tem uma espirometria, sabe? Eu costumo falar que a espirometria pro pneumo é tipo eletro pro cardio, entendeu? Aham. Porque é o básico ali para diferenciar a minha conduta para o caminho que eu vou seguir do paciente. Então, o paciente às vezes está com uma dispneia progressiva, você jura que é um DPOC porque ele fumou, fez uma espirometria e está totalmente normal. Quebrou minhas pernas. Eu tenho que pensar no diagnóstico diferencial, sabe? Entendi. E, Interessante. assim, a espirometria, então, me guia muito. É um exame muito simples, né? E vendo para o que mais tem de exame, né? Então, a gente tem os exames de imagem, tem a tomo. E a tomografia tem que ser cada vez mais, ficando mais tecnológica, né? Perfeito. A gente tem hoje em dia, por exemplo, uma tomografia de dupla energia. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa não. John, eu também não. Criança não pede TC. Salvo raras exceções, então eu De não crânio vou só saber. quando bate a Só de cabeça ali, crânio né? E olhe lá. Ou só quando é muito pepino. Mas fora isso, Mas, as fibrosas císticas também ganham umas TCzinhas, vai. mas, então, a tomografia tem algumas particularidades. Tomografia de dupla energia a gente usa, por exemplo, para avaliar melhor a parte de perfusão pulmonar. Ela, quem sabe, a gente acredita que ela pode até substituir o outro exame, que é a cintilografia de inalação-perfusão, que a gente Só. usa para avaliar TEP agudo, TEP crônico, principalmente. E ela acaba trazendo algumas informações a mais quando você vai ver a fundo a fisiologia em si. Um paciente, você vai fazer uma cintilografia de Mais que a inalação... cintilo VQ. Que é a cintilo VQ. Ah, A de inalação-perfusão é a cintilo VQ. Uhum. legal. Certo. Não, mas a tomo de dupla energia faz... Ah, é? Ela Olha só. é melhor, mais sensível, que a gente fala assim, sabe? Nossa. É muito mais fácil de ver também, tá? Da TEP subsegmentar, no Isso, caso. exatamente. Você Massa. consegue ver umas áreas que você consegue botar até a corzinha que você quer colocar em onde fica a perfusão, você quer deixar vermelhinho, Olha só, que azulzinho, bacana. sabe? Então, fica bem visual. E isso tem crescido, mas assim, muito pouco disponível, né? Essa era a minha próxima pergunta. Desses exames, o que a gente consegue encontrar em São Paulo com mais normalidade? Que eu imagino que seja mais fácil do que, por exemplo, Pouso Alegre, botando de exemplo aqui, ou até mesmo outras capitais ao longo do Brasil. O que a gente encontra, espirometria e tomografia sempre, em todo lugar que a gente vai, né? E aí, tomo de dupla energia é uma realidade em São Paulo já, Legal. mas principalmente em grandes hospitais, assim como a cintilografia de inalação-perfusão, né? Mas só em grandes hospitais. Por exemplo, como eu falei no Santa, que é um hospital grande aqui da região, Não a gente tem. acaba não tendo. Então, pletismografia é a mesma coisa. Então, eu estou citando aqui 3 exames que eu acabo utilizando com uma certa frequência E que e que a interessante. maioria dos locais não tem. Então, a gente tem que se adaptar com o que tem ou
as coisas vão começar a mudar. Eu acredito que a pneumo está encaminhando para que as coisas vão começar a mudar. A gente vai ter esses exames disponíveis mais no interior, tudo mais, assim que as coisas forem evoluindo. Eu acho que isso, não estamos falando de uma realidade distante. Sim. Eu acho que em breve, pelo menos no interior, por exemplo, na USP de Ribeirão nós temos plétismo, tem sentido de inalação perfusão. Legal. Então essa é uma coisa que vai crescendo. Pouso Alegre tá para ter. Tô brigando por isso aí pra gente ter também. Então bacana. Coisas da pneumo que vão crescer. Uma das coisas que quanto mais especializado você fica e que é um diferencial de um grande centro em relação a um pequeno centro é em relação à rede de especialistas que estão ali para te dar apoio diagnóstico. Então, obviamente, de imagem vocês devem dominar muito, vocês dominam muito na pneumo, mas, sei lá, estupato, às vezes ter um patologista muito bom te apoiando, dando o dado de diagnóstico auxilia muito. Recursos diagnósticos em relação a ter, tipo, maquinário para poder chegar mais próximo dos diagnósticos diferenciais e principalmente as pessoas com quem você discute, né? Eu acho que são os 3 principais leques que ter feito num grande hospital, para mim, teve diferença como formação. Você concorda com isso? Concordo. Faz sentido? Concordo, assim, muito, porque levando ao que a gente falou, por exemplo, de doença intersticial, que é onde a gente precisa, muitas vezes, de um radiologista torácico e de um patologista torácico, senão não sai o diagnóstico. Assim. Hoje em dia, por exemplo, o que eu faço? Quando o paciente tem condição financeira, ele paga para um patologista que eu conheço e o patologista avalia, a gente discute em conjunto. Quando o paciente não tem condição, algumas indústrias farmacêuticas sabem dessa necessidade e como o diagnóstico vai fazer com que o paciente ganhe o remédio, não tem viés, eu conheço os profissionais que discutem, a indústria paga para os profissionais discutirem alguns casos com você. Então, na pneumologia, igual estou em Pouso Alegre, não tem ninguém especialista em tórax ou patologia torácica lá. O que eu faço? Eu pego a lâmina, falo com a indústria, eles conseguem mandar para o profissional, e aí o profissional avalia e a gente faz uma discussão multidisciplinar ali entre o patologista torácico, eu e um radiologista torácico, para poder chegar no diagnóstico. Isso é o que ajuda a quebrar, às vezes, o fato de que por eu estar aqui no INCOR ou ter lá na USP Ribeirão, eu tenho uma vantagem de poder discutir isso. Então, isso fica mais acessível para todo mundo. Quando, às vezes, você volta para a tua cidade e perde um pouco o vínculo com o centro, dá para você continuar fazendo pneumologia longe. Tem algumas vias fazendo uma pneumologia, né? Cada vez mais especializado, né? Bem legal ter essa visão global e como... Uma coisa que eu senti muita falta ao ter saído da residência era dessa discussão interdisciplinar. Legal que a gente está achando outras vias. Isso cresceu muito na pandemia porque começou a usar os meios aí de reunião online e tudo mais, então eu consigo fazer isso online geralmente. Telemedicina, né? Começou a ficar muito mais popularizada. Tem gente que fala que a pneumo, às vezes, você não precisa escutar o paciente, nem muita coisa, que dá pra fazer online. Pra você ver se ele tá obstruído, você pede uma espirometria, você acha que tem uma doença intersticial que você vai ver na ausculta, você vê na tomografia. Nossa Senhora! Então, mas isso não pode acontecer. É isso que o pessoal acaba pedindo exames demais, às vezes você não tem coisa que você consegue pescar no exame físico para direcionar melhor, justamente porque não é tão disponível essas coisas. Então a gente tem que separar quem que vai merecer ou não os exames, sabe? Total. Diz uma coisa, Túlio. Você acabou seguindo para a área de circulação pulmonar, né? Imagina, aí mais focado em hipertensão pulmonar. É circulação pulmonar o nome do fellow? Fellow em circulação pulmonar. Circulação pulmonar. Imagino que tenha sido um INCOR porque ele tem transplante pulmonar que geralmente é uma coisa que resolve bem, ou não? Na verdade, é que o maior centro de circulação pulmonar do Brasil é no INCOR, né? O nosso serviço aqui não tem tanto o transplante pulmonar, ele é uma consequência para um grupo X de pacientes. São os pacientes mais graves e a gente não tem tanto transplante em circulação, apesar da gente ter feito já em alguns pacientes, tem um número considerável até, mas o forte mesmo é antes do transplante. Segmento pré ali. Principalmente para dar o diagnóstico. Agora eu brinquei sobre os cardiologistas, mas é porque o pessoal tem muita mania de ver um eco com PSAP aumentado e quer dar sildenafil, por exemplo. E eu costumo, na aula, quando eu estou falando disso, tem 40 minutos eu falando o que a gente vai ter que fazer antes da gente pensar em dar uma droga, sabe? Então,
a gente cai em muitos exames. O outro exame que tem é o cateterismo cardíaco direito, que é um exame que quem faz é o cara da hemodinâmica, mas quando é para HP, para hipertensão pulmonar, né, é legal que tem um pneumologista junto ali para ele avaliar na hora do exame, se tem uma coisinha a mais para fazer, então o pneuma acaba entrando junto nessa área também, que é uma área bem cardiológica, mas que se o hemodinamicista tiver uma visão e der um espacinho para um pneumologista que entende disso, isso acrescenta. Apesar de ter pouca gente que estuda circulação pulmonar hoje em dia, né? Mas é outro ramo que está crescendo. O futuro da pneumo tá no VD, eu acho. Eu queria te perguntar justamente isso, mas antes de eu entrar na questão do futuro da pneumo, deixa eu só fazer um disclaimer, porque você falou aula. Estou presumindo que você está se referindo ao fato de você ser professor do nosso curso de R3 exatamente. de Clínica Médica. Não rolou isso na apresentação, né? É verdade. Então a gente agora inclui. É muita coisa, é muita coisa. Então, galera, para quem não conhece, que está fazendo R de Clínica, R1, R2, Túlio é um dos nossos professores aqui do time de R3 da Clínica Médica. E vai estar junto aí com quem entrar no nosso curso aí de R3. Com certeza. Mas aí eu queria te perguntar... Já entramos aqui na sala dizendo que é a melhor aula de espirometria da vida. É então... isso. Já ouvimos essa crítica. Olha a responsabilidade. Olha só, lançamos tudo no fogo. E eu queria entender do futuro da pneumo. Quais são as áreas que estão mais à frente, mais vanguarda, onde que está crescendo? Porque você, assim, me impressionou. Você já falou um monte de coisa. Você falou de exame, tem muito exame novo saindo. A gente já começou aqui falando de medicamento, que você também trouxe medicamento no bolso aqui pra galera. E aí eu queria entender como que é esse futuro da pneumo. Então, quando a gente vê o futuro da pneumo, acho que tem muita coisa crescendo, porque os exames estão ganhando visão e a gente está conseguindo dar mais diagnóstico. Uma das coisas que eu falo que é o futuro da pneumo, não é porque eu faço, mas a HP é importante, porque você vai ver, a hipertensão pulmonar, ela problema é uma consequência, né? É uma consequência do paciente DPOC grave, da doença intersticial grave, é uma consequência, às vezes, de um TEP crônico, é a consequência da parte cardiológica também, um paciente que tem uma IC, que acaba cursando com uma HP. Então, o VD, a gente costuma falar aí, ele tem ganhado cada vez mais visão. E Legal. O pessoal, o ecocardiografista, quando eu fiz clínica, nem olhava PSAP, né? Pressão sistólica da artéria pulmonar. Hoje em dia, eu tenho visto que isso está ganhando mais visão e os residentes também começam a ver e começam a falar. Exatamente. Então, essa é uma das áreas. A outra área que eu falei é interstício. Quando a gente olha as doenças intersticiais, brinquei, era tudo corticoide pronto ali, independente do que fosse, tem crescido. O que tem crescido? Antifibrótico tem ganhado a sua utilidade ali, e também imunobiológico. Então, a gente tem visto que determinadas doenças intersticiais, por vezes associadas à colagenose, quando a gente começa imunobiológicos, os pacientes têm melhorado e tem alguns imunobiológicos para determinadas patologias já. Então, quando fica nessa, é um outro campo que a gente está ganhando aqui, que é importante. Você vai andando junto com a reumato, mas dependendo de onde você estiver trabalhando, não tem reumato. Então, quem vai tomar conta de hemorragia alveolar vai ser o pneumo ali, sabe? Então, é muito disso que a gente vai agregando das outras áreas, e, além de exames, né? Exames também, que é uma forma, inclusive, de renda que a gente pode ter, né? Total. Bem legal. Depois de formado, como que a pneumo se ramifica em opções de sub de pneumo? Assim, quais são as opções de um residente que se formou? Agora eu vou fazer um fellow. Como que se ramifica? São muitas ramificações? São poucas? Não são muitas, mas acho que tem diversos caminhos a serem seguidos, né? Pensando na parte de ambulatório em si, a gente já tem a questão que você pode seguir para ou circulação pulmonar, ou doenças obstrutivas, ou doenças intersticiais. Tá. Todas essas são especialidades ambulatoriais, você pode ter fellow nessas áreas. E não é R5, é fellow mesmo? É fellow. Tem R5, geralmente, de sono. Tá. Então, olha só, geralmente, você pode ir para essa outra área também, que é ambulatorial e tem um pouco de exame, né? Que é a polissonografia, você inclusive pode fazer para laudar polissono, então você pode entrar nesse outro quesito. Legal. E tem a parte de procedimento. Você pode fazer tanto sub de pleura, né? E aí, quando você faz de pleura, não tem tanto procedimento em si, mas às vezes pode fazer uma biópsia, e
toracocentese todo mundo faz, né? Apesar que eu fazia errado, eu fui aprender só na minha residência de pneumo, que eu não sabia fazer direito. Eita. A Conta pra galera, toracocentese. que deve ter mais gente que faz errado, O que então. você viu então. que você fazia errado? O que acontece é que quando você coloca o gel, por exemplo, colocou, limpou, perfurou, começou a tirar o líquido, quando você coloca o gelco, se você deixar o gelco aberto e o paciente ficar respirando, cada vez que ele respira, a pressão negativa puxa o ar de fora para dentro. E aí o paciente vai fazendo um pneumotórax. O pneumotórax, na verdade, da toracocentese, na maioria das vezes, não é que você perfurou o pulmão e tá saindo o ar do pulmão para a pleura. Sim, foi um mecanismo de é valor. evitável. Exatamente. Na verdade, esse pneumotórax, ele acontece porque o ar externo tá entrando pelo buraco que você deixou tampado lá. Não tampado, Não deixou tampado. aberto, Aham. entendeu? E eu não sabia, às vezes eu tive um dia que eu, inclusive, pus o gelco, onde que eu fiz clínica, era um caos, aí teve uma parada, eu deixei o paciente com o gelco lá, fui atender a parada, a hora que voltou, Já tá. terminei a toracocentese, vou fazer o raio-x. Aí, gigante pneumotórax, falei, nossa, como que eu fiz esse pneumotórax? Só tinha líquido ali, entendeu? Mas, na verdade, foi esse mecanismo que eu fui entender só depois. Fica a dica pra galera. Eu Fica tenho aí, certeza que não é só você. Mas, continuando, tem também broncoscopia, né? Aí é com um espírito mais, às vezes, aí de pessoal mais cirurgião, gosto de falar, né? Mas é um exame também que tem cada vez mais ganhado, assim, visibilidade. Eu não vejo, eu sou bem clínico, né? Então, assim, eu fiz muita... Em Ribeirão é um ponto bem positivo, que a gente tem essa parte de procedimento, faz muitas broncoscopias. Eu fiz uns 60, 80, mais ou menos. Então, o residente lá pega muito essa mão. Então, tem essa parte. E, além disso tudo, ainda tem terapia intensiva, né? Que o pneumo... Eu ia perguntar justamente isso, na terapia intensiva, como é que entra nisso tudo. Que o pneumo entra, pode fazer o fellow. Eu trabalho em terapia intensiva hoje em dia, às vezes com plantão, bem esporádico. E em Ribeirão não tem a especialização na grade em si rodar em UTI, que é um diferencial negativo, vamos falar assim, em comparação com as outras instituições. Mas a gente acaba pegando uma coisa ou outra, mas dá para fazer um fellow também depois nessa área, onde ficar pneumo intensivo. Então, tem bastante coisa para se seguir depois da pneumologia em termos de fellow, e quando você termina pneumo, você já sai com isso tudo no geral aí, né? E para entrar em mercado depois de formado, o fellow aqui em São Paulo você vê como uma condição sine qua non para ser um profissional bem posicionado aqui no mercado de São Paulo? Como tu vê na tua realidade em Pouso Alegre, se isso é uma coisa que pode ser um diferencial, mas não é isso que vai te trazer paciente? Qual que é a tua análise em relação ao recém-formado em pneumo? Quais são as opções e como que você vê se inserir no mercado? Eu vejo isso eu gosto de falar que é muito pessoal. Por exemplo, tem o pessoal que estava saindo agora aqui do INCOR, a gente conversa muito com os residentes, o que cada um vai fazer. Né? Aqui a gente tem no INCOR tenta segurar muito, pensa deixar o pessoal fazer doutorado e tudo mais, mas isso vai de cada um. Tem gente que terminou e falou, não, quero voltar para minha terra e trabalhar. Dá para fazer isso? Super dá, na minha opinião. Se você não quiser fazer nenhum fellow, já tá cansado, não é maníaco da pneumo que nem eu aí. Então, quero voltar, quero trabalhar. Dá para você trabalhar porque você sai com uma noção muito boa de tudo, acho que na grande maioria das instituições em si. A questão é que, e o fellow, cabe? Eu acho que cabe, tanto que eu estou fazendo, e o motivo é isso que você falou, é um diferencial, eu acho. E na medicina, a gente está buscando, eu acho, ter esse diferencial. Isso acaba te atraindo pacientes. Isso não é tão diferencial, por exemplo, entre eu botar no meu Instagram e falar, sou especialista em circulação pulmonar, a maioria das pessoas leigas em si nem vão saber o que é isso, né? Mas para os colegas médicos em si, vão falar, não, essa pessoa aqui, ela é especialista em circulação pulmonar. Viu uma PSAP aumentada? Vou mandar para ele, porque às vezes eu não tenho nem noção do que eu tenho que fazer, entendeu? Então, isso acaba direcionando. Mesma coisa vai funcionar, por exemplo, tem gente que interstício é bem difícil, né? Então, as pessoas fazem o quê? Viu uma doença intersticial, até o pneumo, às vezes, e fala,
vou encaminhar para tal pessoa, porque aí ele entende mais. Então, o fellow faz a diferença em todos esses sentidos para você se diferenciar e se destacar, independente se você estiver no interior ou aqui na capital. Sim. E lá em Pouso Alegre, tu já não vê essa necessidade. É outra forma que chega paciente para os pneus de lá. Para eles, principalmente. Mas o que acontece? No meu consultório, por exemplo, eu tenho um consultório particular lá também. É um consultório quase de alta complexidade, eu falo. Que não chega umas minhas, sabe? Eu fico até triste. Falo, vou passar uma lenha, vai ficar tudo bem. De boa. Não, aí chega mais doença intersticial e HP, justamente por eles saberem que você tá fazendo uma especialização, você acaba virando meio referência Drenando nesse ali. sentido. Isso é legal, hein? Isso é bom. Isso é bem legal. Isso ajuda bastante tanto para você ficar conhecido, né? Quando você fica os casos mais complexos estão vindo para ele, às vezes as pessoas vão querer te ver mais. Isso é um diferencial, acho que, para o consultório particular. Eu acho que acaba sendo uma porta de entrada e puxando toda outra demanda geral, né? Sim, isso é uma coisa que o pessoal da clínica gosta muito, né? Muita gente quer isso que você está conseguindo. Então, é um caminho possível dentro da pneu, mas dentro das outras áreas eu imagino que também um pouco. Não, exatamente. Você atende alguém com uma HP, o filho tem uma asma e vem umas minhas para você depois, entendeu? Exato. Então, isso vai ajudar. Exato, bem bacana. Acho que deu para ter uma dimensão bem global, não só do que dá para fazer com a pneu, mas de como a pneu é ampla. Eu acho que eu, que não rodei na clínica, não fui residente de clínica, não tinha essa dimensão toda, de tanto de coisa que pode ser feita a partir da pneu. Foi bem interessante. E aí eu sempre tenho a pergunta do fogo, que a gente sempre pergunta, a gente está falando de mercado, de como é que vai, mas e um recém-formado de pneumo, o quanto que ele pode esperar ganhar? Eu sei que vai depender muito do caminho que ele vai seguir, mas uma faixa de preço, assim, por onde ele for. Eu acho que depende do que ele for fazer, mas em média dá para ficar de 15 a 20 mil tranquilo, certo? Eu acho que você tem que decidir muito como que você quer ganhar seu dinheiro. Né? Como eu falei, você pode dar plantão em UTI e tudo mais, você vai ter uma base boa para isso, só de ter feito clínica, você já sai dando plantão de intensiva. Feito uma sub mais ainda, sabe? Então, tem essa questão, mas dá para fazer ambulatório, assim. Aí vem como ganhar dinheiro no ambulatório de pneumo, e essa é uma questão que vai de pessoa para pessoa. E, mais uma vez, é muito particular. A minha consulta é chata a primeira vez, porque demora, tem que perguntar da pena de ganso, tem que perguntar se tem passarinho, então demora quase 1 hora. E eu decidi por não atender nenhum convênio. O convênio acaba pagando um valor que, para valer a pena, que eu pago para entrar no convênio, para eu ressarcir depois, eu teria que fazer a consulta mais rápido, e eu sou meio lerdo mesmo. Mas isso é meu. Tem gente que consegue atender rápido. É um perfil, eu sou lerdo também. Todo mundo aqui é perfeccionista, é isso. Então, o que eu fiz? Eu me vendi para algumas prefeituras. Percebi que as prefeituras precisavam de pneumologista, e aí eu falei, vocês precisam de pneumo, eu venho atender para vocês aqui por um preço aí, gira em torno de 90 a 100 reais, que é o que o plano paga com retorno. Só que eu falei, a única questão que eu peço é que vocês não limitem o meu tempo de atendimento. Eu posso ficar quanto tempo eu quiser atendendo. Vocês vão precisar pagar só a secretária para ficar lá organizando a fila. Isso aqui em São Paulo ou em Pouso Alegre? Em Minas. Eu faço em 2 cidades do lado de Pouso Alegre. Certo? E aí, eles fazem, e aí, logicamente, os pacientes adoram que ficar no SUS 1 hora na consulta a primeira vez, eles saem. Demais, né? E aí, é um agrado pro paciente, faz bem, eu consigo ver ele melhor, e é um agrado para a prefeitura também, né? Toda a questão política da jogada fica bem visto, então isso tudo é uma forma que eu arrumei de divulgar o meu nome também, assim, no interior. Sim. Quem consegue atender rápido pode ir por plano de saúde e vai atender muita gente pelo plano para ficar conhecido e drenar pro consultório. Qual que é o nome? Não sei se você pode falar, mas eu tô curiosa para saber qual que é o nome da cidade, para eu saber quando você virar prefeito, o que vai acontecer, porque a galera deve te amar, deve ser uma coisa assim, é muito legal, muito legal. Bacana. Massa. E tem os espirômetros, né? Opa, conta isso aí. Além disso, você pode ganhar dinheiro também com outras formas, por exemplo, laudando exames, né? Como eu falei, você pode laudar polissonografia, quem faz subinsono. Essa é uma das intenções de eu estar fazendo doutorado em sono e HP, porque eu vou começar a laudar polissono também. Legal. Aí dá para laudar à distância mesmo, uma empresa te contrata só para você laudar. E eu tenho espirômetros, que é o que? Tem um aparelho de fazer espirometria,
eu ganhei licitação das prefeituras, e aí o que acontece? Que tem uma técnica que faz o exame para mim, eu só tenho que laudar. Olha Então, só. dá para você ganhar dinheiro com isso também na pneumologia. Bacana. Uma outra parte, às vezes, aí fica em casa, é um extra. Interessante. Bacana. Uma visão mais empresarial também, Total. né? de A fazer sala legal. da gritaria, que deve ser. A sala da gritaria. Sopra, Sopra. Não Quem- deu. Quem viveu, viveu. Não Quem- fez curva. Ai, muito bom. Olha, acho que eu tô satisfeita, John. Tô satisfeito também. Túlio, deixa um recado aí pra galera, um recado final. Pra galera literalmente que quer e considera fazer pneumologia aí no futuro como carreira. Então tá. Bom, pessoal, como vocês viram, eu tenho um viés para falar de pneu porque eu gosto muito, mas quem quer, quem gosta ou quem se interessou, pode ter certeza que é isso. Você vai amando a pneumologia, eu vou falando. Eu nem falei sobre fisiologia respiratória, que é uma parte que a gente começa a gostar mais ainda quando você começa a entender. Eu, inclusive, tatuei um pulmão no braço aqui, ó. Então, é o amor pela pneu mesmo. E eu acho que quem quiser, vale a pena. É uma especialidade que dá retorno, que tem várias opções para você ir, né? Tanto para a gente falou, para um lado empreendedor, ou então consultório, ou para você fazer procedimento. Então, tem muita coisa que nós podemos crescer aí na pneu e espero que com esse podcast muita gente venha pra Pneu pra gente trabalhar juntos, se encontrar nos congressos aí. Gente, Nossa. quem tiver vendo esse podcast ouvindo, eu sugiro fortemente que vá no YouTube ver esse vídeo, porque o olho do Túlio brilha com ele falando da pneu. É um negócio, ele fala sorrindo, alegre, ele mostrou a tatuagem dele, então só pelo menos ver essa partezinha do recado final, que vocês vão ficar convencidos de fazer pneu. Eu estou com vontade de fazer pneu, John. Não, pneu é muito massa. Muito massa. Foi Nossa. muito legal. Túlio, muito obrigada pela presença, pelo amor à pneu, por ter destrinchado bastante o mundo da pneu aqui. Quer deixar o seu arroba, sua página? Não sei se você tem. Tem meu Instagram pessoal aí, às vezes tem uma coisinha ou outra de pneumo, lá é tulio.pneumo. Bem fácil. Gostei. Marketing. E aí, Menos é mais. só tá lá, tem bastante da minha vida também pessoal, que eu coloco lá nos meus esportes, as coisas que eu faço, e às vezes a gente coloca uma coisinha ou outra de pneumologia, uma coisinha ou outra de HP, principalmente, pra quem possa ver. Bacana. Massa. Muito massa. Joãozeira, ficamos por aqui? Ficamos por Eu aqui. achei legal desse podcast que a gente teve muita interação. Eu não sei se agora quem tá ouvindo já vai ter saído, mas com 2 outros podcasts que a gente gravou recentemente, que foram da Reumato. Então a gente falou aqui, né, em alguns momentos com algum flerte da pneu com a Reumato. E da Bronco, que na realidade a gente acabou de gravar um episódio da endoscopia. A gente comentou um pouco de Bronco também. Então são outras 2 áreas aí que foram trazidas, quem que tiver interesse. Onde que a galera pode ouvir a gente, John? Em qualquer reprodutor de áudio. Reprodutor de áudio, é isso? Ficou bonito, hein? Acho que Eu isso. botei uma confiança nele, depois eu perdi. Tá? Em qualquer reprodutor de áudio, de streaming, como Deezer, Spotify, Apple, Amazon, enfim. Ou no YouTube. E também, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @medui.residenciamédica. E no YouTube também. Clica no inscrever, sininho, aqueles escambau lá tudo. Que a gente nunca sabe direito o que é, mas que dizem que é bom. Então, Exato. muito obrigada pela parceria, galera. Seguimos aqui na nossa 4ª temporada, ó. Beijo grande. Até o Beijo. próximo episódio e a gente se vê. Valeu! Valeu!